Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe a tudo e a todos de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem e você vai perceber aqui que tem alguém que está intercedendo por você incessantemente, independente da hora, do dia ou do momento. Agora mesmo, nesse exato momento, enquanto eu estou aqui pregando, tem alguém intercedendo pela sua vida. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste, a Bíblia está dizendo que ele nos observa, ou ele nos prestigia. Com relação ao assistir, se alguém assiste uma TV, aquela TV que você está assistindo, ela vai te transmitir uma mensagem ou uma imagem, seja ela boa ou ruim. Depende do que você está assistindo. A mesma coisa é o Espírito Santo nos assistir. Agora, nesse exato momento, ele está te assistindo. E qual imagem você está transmitindo ao Espírito Santo? Boa ou ruim? Qual imagem será que o Espírito Santo tem a teu respeito? Queridos, eu sempre bato na mesma tecla com relação ao bom testemunho, com relação ao bom exemplo, com relação ao comportamento de cristão. Porque uma coisa é a imagem que passamos adiante das pessoas. Outra coisa é a imagem que passamos adiante de Deus. Qual imagem será que o Espírito Santo está vendo em você? Tem tanta gente transmitindo uma imagem a qual a pessoa, verdadeiramente falando, não é aquilo. Pessoas de dupla personalidade, por exemplo. Pessoa que dentro da igreja é uma coisa, das portas da igreja para fora não é a mesma coisa. Assim tem membro, assim tem pregador, obreiro, diácono, bispo, enfim. Qual imagem será que o Espírito Santo tem a seu respeito? Uma coisa é a imagem que as pessoas têm a seu respeito. Outra coisa é a imagem que Deus ele tem a seu respeito próprio. E o que vai ser levado em conta não é a imagem que as pessoas têm a seu respeito. É a imagem que a seu respeito Deus ele tem. Agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está te assistindo, você que está me ouvindo. Você que está em casa. Você que me ouve no trabalho, no automóvel, na TV, no computador, no aparelho, smartphone, enfim. Onde quer que você me ouça, o Espírito Santo está te prestigiando agora. Está te observando agora. Aliás, cuidado o que você está fazendo. Porque ele está te observando nesse exato momento. Ele está te assistindo. Qual será a imagem que agora, nesse exato momento, você está transmitindo ao Espírito Santo? De coisa boa e de coisa ruim. Eu vejo tantas pessoas que se diz conhecedor da palavra, com um coração podre, com um olhar atravessado. Tem gente que transmite no falar, apenas no falar, um linguajar tão injurioso, um linguajar tão revoltado, um linguajar do mau temperamento, enganoso. Que imagem será que o Espírito Santo está percebendo ou enxergando em tanta gente? Vai depender de quem você é, da imagem que você está transmitindo, boa ou ruim. Repito, o que vai ser levado em conta não é o que você é adiante das pessoas, é o que você está sendo adiante de Deus. Você sabe o que você está sendo adiante de Deus? Qual a imagem você está transmitindo ao Espírito Santo? Para finalizar o versículo 26, diz assim: porque não sabemos orar como convém. E por não sabermos orar, diz aqui, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Eu falei no início, tem alguém intercedendo por você. Ele está intercedendo agora pela tua saúde, por exemplo. Está intercedendo pelo seu ministério.
Agora, nesse exato momento, você que acabou de receber um livramento. Sabe por quê? Agora, o Espírito Santo intercedeu por você. Por isso você acabou de receber o livramento. Nesse exato momento, alguém que estava desenganado da medicina. E do nada assim, ó, o quadro se reverteu. Porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Alguém que me ouve agora, que estava usando droga, ou que ia usar e não conseguiu. Sabe por quê? Porque além de alguém estar orando por você, tem alguém que está indo muito além da oração, chamado Espírito Santo. Estava intercedendo por você e te livrou desse vício, da bebida. Você que me ouve agora em algum lugar, independente do seu grau religioso. Você que é homossexual. Você que é lésbica, não importa. Você que é um alcoólatra, um drogado, um viciado, seja quem você é. Nesse exato momento, o Espírito Santo está intercedendo por você. Mas assim como o Espírito Santo está intercedendo por você, qual é a imagem que o próprio Espírito Santo a seu respeito tem? Qual é a imagem que você está transmitindo a ele? Só para não esquecer, a imagem que você está transmitindo ao Espírito Santo é o que vai ser levado em conta no fim dos tempos. Não é a imagem que as pessoas têm a seu respeito. Talvez você que está me ouvindo a seu respeito, a imagem que a seu respeito as pessoas têm é de uma pessoa boa, é de um homem de Deus. Ah, fulano é homem de Deus, pastor tal, apóstolo tal, é homem de Deus, bispo tal, para as pessoas é. Ah, aquela mulher, aquela pastora que roda, que dá o rodopiô, é de Deus, para as pessoas. Aquela missionária, aquele membro, aquele obreiro. Hoje em dia as pessoas veem Deus em tudo, eu não. Eu não vejo Deus em tudo, eu sei o que é de Deus e o que não é. Vai depender da imagem que as pessoas estão me passando. Assim é o Espírito Santo, assim é a mente de Cristo. Assim é a mente de Cristo. Qual imagem a seu respeito o Espírito Santo tem? Não há imagem que as pessoas têm a seu respeito. Você que me ouve, inclusive você que prega, você deve prezar pela sua imagem. Zelar pela sua imagem. E entender, não é a imagem que as pessoas verem em você. Independente da imagem que as pessoas você está passando, é a imagem que o Espírito Santo tem a seu respeito. Ele está te assistindo agora. Cuidado do que você fala. Cuidado do que você faz. Com quem você ama. Os lugares que você frequenta. O seu linguajar. O seu comportamento. O seu caráter. Que hoje em dia tudo parece que é normal. Que mais o Espírito Santo tem a seu respeito? Que você que me ouve se preocupe mais com a sua imagem a partir de hoje. Tem umas irmãzinhas cheias de pomba gira, veste roupa curta, anda quase nua, e está no altar da igreja cantando, pulando, rodando, dando rodopiô. É esquisito isso, irmão. Porque da porta da igreja para fora anda quase pelada na rua. Tão engraçado isso. E o povo fala, fulano é de Deus. Será que é mesmo? Cuidado. Que imagem você está passando? Eu bato muito no bom testemunho. Eu falo muito do comportamento, do caráter, do bom exemplo de cristão. Ultimamente, nós temos visto umas dancinhas aí esquisitas, umas coisas malucas, sem fundamento, sem base na rede social. Os cristãos dançando, umas coisas meio sem anexo. É estranho demais. Que imagem você está passando ao Espírito de Deus? Para as pessoas pode ser normal, mas será que é normal para Deus? Para as pessoas pode parecer comum, mas não é comum para Deus. As pessoas podem aprovar, mas será que Deus aprova isso? As pessoas podem achar bonito, mas para Deus fede. As pessoas podem achar engraçado, mas para Deus é irritante. Porque para muita gente tudo é bom. E por não sabermos orar como convém, Ele está intercedendo por você que não. Agora, qual é a imagem que você está passando para Deus? Aí diz assim, Ele intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Mas será que você está fazendo valer a pena a intercessão do Espírito Santo? Será que você está fazendo valer a pena o esforço do Espírito Santo? Todos nós, vou começar por mim agora. Eu falo de mim e você que está me ouvindo. Vamos ser cobrados um dia pelo Espírito Santo interceder
com gemidos inexprimíveis. E muita gente não faz isso valer a pena. Para muita gente, essa intercessão do Espírito Santo em nada é como se fosse a mesma coisa. Para muita gente, a intercessão sobremaneira do Espírito Santo em nada é como se fosse a mesma coisa, como se dissesse para o Espírito Santo: eu não estou mandando você interceder por mim, você está intercedendo por mim, por que você quer? Porque a imagem que muitos têm passado é como se nem a Deus conhecesse, estando debaixo da intercessão do Espírito Santo. Então faça valer a pena, porque um dia vamos ser cobrados pela imagem a qual o Espírito Santo tem a nosso respeito. Se preocupe mais com a sua imagem a partir de hoje. A imagem que o Espírito Santo tem de alguns é de adúlteros, de alcoólatra, mentiroso, de algumas irmãzinhas é de pombagira, é que gosta de acabar o casamento dos outros. A imagem que o Espírito Santo tem de muita gente, eu vou dizer, é de coisa esquisita. Porque para muita gente, muita coisa é normal. Coisas que são anormais adiante de Deus. Que você possa fazer uma breve análise, reflexão e se perguntar para si próprio: qual é a imagem que o Espírito Santo tem a seu respeito? Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.